Professor, aproveita que está na subida aí, passa o slide. Você sabe quem é o... Professor, você sabe quem é esse cara da direita aqui? Opa, é o Filipos Aurelos Bombastos. Não, é o Paracelso, né? O nome, ele me pegou a pegadinha. Ele estudou. Vamos lá. Ele estudou. Filipos Aurelos Teofrastos Bombastos Tá certo. Passou, hein? Passou. Senta aí, professor. Professor, ele lidera o laboratório de química, não é isso, professor? Isso. Você falar bobagem. Bom dia. Opa. Obrigado. Professor, como é que... os meninos... Eu acho que a primeira pergunta é o que aconteceu nos últimos 2 anos? O que é que mudou nos últimos 2 anos no laboratório de química? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Depois, como é que os meninos estão reagindo? Como é que os alunos estão reagindo? Pois não, Bonfim. Bom dia a todos. Na verdade, a gente tem feito um esforço de reformular completamente, remodernizar o ensino de química oferecido aos alunos de graduação aqui no ITA. Isso já há uns 4 anos, na verdade, não só nos últimos 2. A gente começou essa reformulação no final de 2014. Aí, logo no começo de 2015, a T61 começou com esse movimento que eu costumo chamar de endowment, né? Que é a prática que a gente tem em universidades americanas, por exemplo, tem seus fundos de endowment e tal. Então, assim, tradicionalmente, nas escolas que ensinam química, seja para engenheiros, seja para cientistas naturais e tal, o ensino de química experimental é muito baseado em práticas em que os alunos recebem um roteiro e executam, já tem um materialzinho lá pronto, separado para eles, executam aquele roteiro, coletam os resultados, submetem um relatório discutindo aqueles resultados, mas muitas vezes, eu costumo falar assim, se eu te der um algoritmo, quer dizer, uma receita de bolo, para fazer, você vai fazer lá, segue direitinho e tal, mas não necessariamente você sabe as reações químicas que estão fazendo o bolo crescer, etc. e tal. Então tem 2 problemas nessa forma tradicional de abordar o ensino de química experimental. O primeiro problema é que, eventualmente, o aluno pode simplesmente seguir a receita e não entender nada do que está fazendo. Ele tem, digamos, essa opção, pelo menos na hora da prática. Obviamente, a gente cobra o relatório depois e ele vai ter que se virar, mas... Quer dizer, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que, muitas vezes, os fenômenos que são investigados nessas práticas são fenômenos já velhos conhecidos. Os alunos que talvez há 2 ou 3 séculos já se sabe o que esperar do resultado daquele experimento. Então não tem muita novidade, não tem muito desafio. Essa é a grande coisa, a grande mudança de paradigma que a gente está tentando fazer é desafiá-los, tá, a tratar temas de fronteira, de maneira que eles sejam donos dos seus próprios projetos, de alguma forma, certo? Então, é claro que também não dá para você exigir de um aluno de um primeiro semestre, de um primeiro ano de curso de graduação, que ele tenha a maturidade de um cara que fez doutorado, etc. e tal. Mas a gente sabe que o público do ITA, os alunos que chegam até nós, são alunos muito, muito bem preparados, então a gente quer aproveitar esse potencial já nos primeiros anos. Então, basicamente o que a gente tem feito, em vez de fazer esse curso inteirinho baseado em práticas com roteiros, a gente faz sim uma primeira etapa em que a gente propõe algumas práticas, porque também você não pode chegar e jogar o fulano no laboratório sem nunca ter mexido nas vidrarias, nos instrumentos e pedir que ele se vire, né? Então a gente faz essa primeira etapa em que o aluno adquire a autonomia para trabalhar no laboratório de química. E a seguir, a gente propõe um portfólio, ou um cardápio, se quiser, de projetos, em que os alunos têm a possibilidade de escolher, dentro desse cardápio, o tema que mais lhe interessa desenvolver ao longo do resto do ano. Porque a gente tem essa convicção de que se o cara escolheu um tema, a chance dele se comprometer e meter o gagá mesmo é muito maior do que eu impor para ele um tema qualquer que às vezes ele não tem o menor interesse, né? Então, e aí os professores vão orientando
os alunos do desenvolvimento desses projetos. Claro. Você pode dar alguns exemplos? Assim? Claro, sim. Assim, quais são os 2 ou 3 projetos que mais empolgam os alunos? Assim? Olha, tem alguns deles. Por exemplo, o desenvolvimento de propelente sólido para foguetes. Então, a gente procura muito trabalhar em sintonia com as iniciativas dos alunos, do H8 e tal. Então, no H8, vocês vão ter a oportunidade de ver hoje à tarde. Eles têm várias iniciativas. Bom, provavelmente já conhecem aqui, né, o pessoal. Mas uma delas é a Rocket Design, por exemplo. Então, a gente ajudou, ao longo desses anos, os alunos a profissionalizar a maneira de preparo dos propelentes sólidos que eles usam nas competições internacionais, nas quais eles foram, há 1 ou 2 anos atrás, ficaram em segundo lugar, se eu não me engano, atrás só do MIT, por exemplo. Isso é um exemplo. Outros exemplos, os projetos, por exemplo, que eu oriento com o pessoal, são geralmente relacionados ou ao tema de energia ou ao tema de purificação e tratamento de água, né? Eu tenho essa convicção de que se a gente conseguir ter fontes confiáveis de energia e de água limpa, a gente está muito bem aqui na Terra, certo? Depois o resto a gente se vira, né? Dá para plantar e tudo mais. Então a gente teve, por exemplo, um tema de projeto que foi de tratamento de água através de filtros cerâmicos. Isso foi numa edição passada. Nesse ano a gente vai ter, por exemplo, tratamento de água via remediação fotocatalítica. Isso vai ser apresentado para vocês hoje à tarde. Produção de gás hidrogênio utilizando luz, né? Então, por enquanto a gente só consegue usar a porção ultravioleta do espectro solar, que é uma fração de 4% da potência total que chega na Terra, mas, enfim, o desafio é estender isso para a porção visível do espectro. Mas é pegar o ultravioleta que está aí de graça e estocá-lo, entre aspas, na forma de hidrogênio gasoso, que é um bom vetor de energia. Aí, como eu falei, a gente está tentando oferecer um portfólio para os alunos, para que eles possam escolher temas que eles gostem, e a gente está querendo expandir esse portfólio, de maneira que a gente tenha uma variedade de temas grande. Agora, o que é mais legal nesse movimento todo é que alguns alunos têm uma iniciativa tamanha que eles vieram propor um tema de projeto, não daqueles que estavam ali prontos. Então, esses alunos que vocês acabaram de ouvir, junto com o professor Kleber, que fazem parte das Solaris, me procuraram: olha, vamos fazer um projeto de células solares. Vamos, certo? Foi um desafio enorme, né, Vidal? Mas a gente tem coisa para apresentar para vocês hoje à tarde em células solares, certo? Então, quer dizer, isso é muito legal, porque, perceba, o aluno está vindo propor ao professor um tema de projeto que ele gostaria de estudar, claro, utilizando o conhecimento de química física e digamos, a bagagem de química experimental que ele adquiriu numa primeira etapa, né? É diferente do professor falar: meu filho, você vai fazer esse projeto aqui, se vira, ou então, olha, você pode escolher nesse cardápio. Quer dizer, eles vieram trazer. Eu achei sensacional esse movimento. Cada projeto, me explica um pouco melhor. Quer dizer, o projeto ele começa ali o primeiro semestre do primeiro ano, faz a sua adaptação, busca autonomia foi isso que eu entendi. E aí no segundo semestre ele entra nos projetos, é mais ou menos isso? Isso, é exatamente isso. Ele, no primeiro semestre, tem uma etapa que eu chamaria de aquisição de autonomia. Ele adquirir uma autonomia e um conhecimento, uma bagagem para trabalhar no laboratório de química de maneira eficaz e com segurança. E no segundo semestre aí ele ataca um tema de escolha, é isso mesmo. Um projeto que daí, bom, eles mesmo discutem, né, com os professores, mas delimitam qual vai ser os objetivos, o que vai ser realizado no projeto. Então, ele é dono do próprio projeto, não é o professor que dá uma receita de bolo para ele e fala: faça. Ele tem que pensar, tem que fazer revisão bibliográfica, eventualmente, é claro, o professor ajuda selecionando alguns artigos, algumas teses, mas é isso, no primeiro semestre de preparação, no segundo, o desenvolvimento dos projetos. Então, é uma coisa anual, não tem como ser diferente, são módulos anuais mesmo. Quais são os projetos que estão entusiasmando mais? Assim, não do ponto de vista dos projetos, você já explicou, mas do ponto de vista dos alunos, né? Olha, assim, o que é que eles gostam de fazer, além do que você descreveu, que eles trouxeram, mas daquilo que veio do portfólio original? Aí é uma boa pergunta para dirigir a eles também, né? Assim, eu acho que eles que vão ter
vão ser mais, digamos, mais aptos a responder o que está motivando mais eles. Mas isso é uma boa pergunta para depois do almoço. Eu acho que sim, mas da minha percepção, nós temos, olha, esse de células solares, o de fotorremediação, o de biodiesel também empolga muito o pessoal, o de foguetes, como eu já mencionei. Tem um outro que bom, a gente tem um professor chamado professor Afrânio, que vai estar aqui hoje à tarde também, síntese e caracterização de hidrogéis. Isso pode ser usado... Bom, tem um interesse aí do pessoal do Lab de Bioengenharia, o Brigadeiro Machelli, eles estão, digamos, trocando figurinhas, e esses hidrogéis, eles têm muitas aplicações, por exemplo, em situações de combate, em que você tem um ferido e precisa rapidamente colocar uma atadura, um curativo para ele chegar até um hospital, por exemplo. Então, eles estão desenvolvendo esses hidrogéis, vão ser apresentados hoje à tarde, e o Brigadeiro Machelli também está bem interessado nesse assunto. Mas eu diria que todos esses que eu estou mencionando motivam bastante o pessoal. Como vai ser hoje à tarde? Pode nos ajudar? Como vai ser hoje à tarde? Bom, hoje à tarde, nós vamos, a partir da 1h30, no horário está lá 1h45, mas eu pedi para os alunos, pelo menos, chegarem um pouco antes. Se os senhores puderem também, a gente aproveita um pouco mais. A partir da 1h30 até as 3h30, nós vamos ter aqui, no fundo, a apresentação. Então, cada grupo de alunos vai ter um pôster em que ele vai estar lá, disponível para os senhores, para apresentar os projetos que eles fizeram ao longo do ano. Então, é uma sessão de pôster. Nós também convidamos pesquisadores para... A gente tem essa prática desde 2014, a gente expõe os trabalhos no final do ano, convida, obviamente, o pessoal da ETAEX, mas também pesquisadores na área de química e tal, para fazer a avaliação crítica técnica ali dos projetos e dar um feedback para a gente. Então, os alunos vão estar submetidos a essa aprovação aí também. Ótimo, bacana. Alguma coisa? Não, olha, eu gostaria de... Alguma pergunta? Pode fazer um depoimento? Não pode ser muito comprido. O depoimento é de um cidadão, de um ex-aluno, que em 2015, né, quando eles começaram com essa ideia, assistiu a uma demonstração dos resultados de bioengenharia. Tínhamos 3 ex-alunos da minha turma lá para assistir essa demonstração. Eu posso dizer que os 3 saíram arrepiados. Isso foi realmente, eu diria, a mola propulsora da T61 e, consequentemente, da ETAEX. Foi lá que a gente se convenceu de que esse troço dá certo. Obrigado. Obrigado, João. E aqui, professor, se eu pudesse dizer assim, a gente está muito, pelo menos entre muitos dos colegas da ETAEX, tem uma certeza que esse exercício, não só na química, na matemática, na física também, precisa continuar, porque é ali que a gente captura o aluno para o entusiasmo. Alguma pergunta a mais? Tem mais uma pergunta? Por favor, qual é a maneira mais objetiva para a gente assistir essas demonstrações? Vamos todos acompanhar ao mesmo tempo a explanação de um grupo, depois outro, etc, etc? Ou vamos ficar espalhados? Eu acho que a gente se perde um pouco se ficar olhando um e depois dar uma olhada para o outro, etc, etc. Como é que vai ser apresentado? O que você aconselha? Olha, o que eu aconselho, a gente vai estar, de fato, espalhado em 20 painéis diferentes. Vão ter alguns outros painéis de algumas outras iniciativas. Geralmente, o que a gente optou por fazer, geralmente, um formato de sessão de pôster. Então, realmente, não vai ser um formato em que um apresenta e depois vem o outro. Por favor, você tem uma outra pergunta no seu slide aí, tem 2... Você me perguntaria se... Bom, o professor Weiss é uma figura mítica aqui no ITA, sabe? Então, a pergunta, como é substituir o professor Weiss? Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que substituir uma figura mítica como a do professor Weiss não é uma tarefa factível.
que a gente pode e deve fazer é manter acesa a chama de entusiasmo e de intelectualidade e de desafio, enfim, que ele representava, certo? Mas a perda do professor Weiss é uma perda, acho que insubstituível para a instituição, para a comunidade teana e para o departamento de Química e para os nossos alunos. Então, infelizmente, é uma perda insubstituível. É isso mesmo. Obrigado, professor. Tá. Professor, mas É só a última mais uma pergunta? eu tinha Oi? Tem uma pergunta do Túlio. mais uma pergunta rápida. Eu acho a iniciativa realmente fantástica, eu pude ver a empolgação dos alunos aqui no ano passado que eles faziam. Eu queria entender um pouco melhor como os projetos são desenvolvidos, se relacionam com a grade curricular do ITA de forma geral, e como que é feita a avaliação. Eu realmente me lembro da minha época, em 86 e 87, que eu fazia laboratório de Química, e a história era fazer aquele relatóriozinho banal, e o professor praticamente corrigia a caligrafia ou ortografia, quer dizer, não tinha grandes questões de avaliação realmente envolvidas, era totalmente sem graça e desmotivante. Como é que é hoje? Como é que funciona essa coisa? Porque do outro lado tem que ter uma nota. Sim, claro, tem que ter uma avaliação, tem que ter uma nota no final da coisa. Então, o que a gente faz? Bom, no primeiro momento em que é uma etapa de preparação, eles continuam submetendo os relatórios. Nos projetos, eles são avaliados por esse pôster que eles vão exibir aos senhores. Então, a gente convida pesquisadores para avaliar esses pôsteres também, e dar uma nota numérica. Eles também entregam um relatório de projeto, mas aí a gente, desde o começo da disciplina, instrui como é que se escreve um texto científico. Então a gente tem uma aula dedicada a isso. E aí, bom, a compreensão dos aspectos técnicos vão ser avaliadas mediante esse relatório, que é um pouco diferente do que havia na época lá, tá? Então é um relatório já no formato de artigo científico, certo? E é claro que ao longo do ano, o professor vai sentindo qual é o nível de compreensão, de comprometimento, certo? De participação do aluno naquele projeto. Então, às vezes você tem um grupo lá de meia dúzia de pessoas, tem gente que participa para valer, tem gente que fica ali ajudando um pouco, né? Então, o professor percebe essas coisas também. Então, eu diria que assim, é uma combinação linear entre essa parte conceitual, o conceito do professor ao acompanhar cada grupo ao longo do semestre, a avaliação dos avaliadores externos em relação ao pôster e a avaliação de cada professor em relação ao relatório final que é entregue referente a cada projeto. Então é assim a avaliação. Eu gostaria de fazer um último comentário, eu não sei se alguém tiver perguntas, ou enfim, era para encerrar. Claro. É um agradecimento mesmo. Então, assim, o Bonfim me pergunta qual é deles, dos projetos, que mais empolga os alunos. Olha, isso é uma coisa que cada aluno vai te dar uma resposta, mas, em geral, a gente percebe uma mudança de postura muito, muito importante, se a gente comparar as turmas que estão sendo acompanhadas, né, ou ensinadas de acordo com esse novo paradigma, comparando elas com as turmas anteriores. Então, eu diria que da parte dos alunos, mas aí eles estão em melhor posição para responder, isso está realmente reoxigenando a divisão de ciências fundamentais, os alunos, mas os professores também. Então, o agradecimento que eu gostaria de colocar aqui é que os senhores não têm ideia de como a ITAEX está permitindo a nós, professores, realizar o que é a nossa vocação e a nossa profissão em condições muitíssimo melhores do que a gente teria se não fossem os senhores. Então, muito obrigado.